Olá pessoal, bem-vindos. Vamos dar continuidade aos poemas de Rumi, grande poeta místico. Hoje poema de número 5. Vamos lá? A mente é luminosa e busca justiça. Mas por que é que o ego malvado prevalece sobre isto? Porque o ego se sente em casa no corpo, enquanto o intelecto é apenas um hóspede. O cão de guarda do ego, que faz eco, né, na nossa vida, o cão de guarda do ego é como um leão. De novo, pouca coisa, 6 frases que estão nos mostrando tanta coisa. Então está nos dizendo aqui rapidamente que nós temos dentro de nós algo que é fixo, que é uma mente luminosa, que busca justiça, ou seja, é leal, mas apesar disso, nós temos aqui um ego que é malvado. Se é malvado, não busca justiça, né? Porque a justiça está sempre associada ao bem. E é o bem que não é um bem apenas para mim, mas um bem para todos. E ele diz que esse ego, ele se sente em casa no corpo, enquanto que o intelecto é apenas um hóspede. Então ele nos mostra aqui rapidamente esse ego muito associado ao corpo. E a gente pode pensar por quê? Vamos pensar no nosso corpo físico, lembrar coisas durante a nossa vida. É claro para todos nós que o nosso corpo opera por instintos, muitas vezes, instinto de sobrevivência. Tem uma série de coisas acontecendo nesse momento aqui para que eu possa estar conversando com vocês que eu nem percebo. Eu estou respirando, hábitos automáticos, né, que eu já tenho, que são bons hábitos pela sobrevivência do meu corpo. Eu estou respirando, as células estão se movimentando, a corrente sanguínea está circulando pelo meu corpo. Tudo isso muito ligado ao nosso corpo físico e está também associado dentro da nossa evolução como espécie humana a algo que os animais, por exemplo, já possuem. Só que nós somos algo além dos animais. Qual é a diferença nossa para um animal? Por exemplo, o animal ele não tem essa possibilidade de observar essa mente luminosa, inclusive está buscando mais elementos metafísicos, coisas que vão pensar sobre a vida, sobre a transcendência do homem, de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa finalidade, por quais princípios eu devo guiar minha vida. Não, o animal simplesmente vai lá, precisa comer, pum, ataca o outro bicho, come, se sacia e pronto. O homem já não. O homem, quando não está usando essa mente luminosa, ele vai lá, ele guerreia, ele conquista e quer mais e mais e mais e mais. E aí ele nos mostra uma questão que é esse intelecto como hóspede, e é interessante essa ideia, por quê? Porque esse intelecto, para que ele se fixe tal qual o corpo físico, nós precisamos ter um esforço, precisamos querer. E como é que a gente faz isso? E aí eu vou dar aqui algumas referências para vocês outras. Existe uma escritora do século XIX, Helena Petrovna Blavatsky, uma mulher incrível que a sua época percorreu diversos países para buscar distintas culturas e aportar todo esse conhecimento para o Ocidente. E ela dizia o seguinte, que nós devemos nos esforçar para purificar os pensamentos. Ou seja, aqui eu preciso de um trabalho ordenado. Por quê? Se os meus desejos são desordenados, que está muito ligado ao meu ego, aquilo que é para mim, eu não consigo resistir a essa busca por satisfação da minha pessoa em primeiro lugar. Muitas vezes eu esqueço porque estou fazendo alguma coisa num sentido mais elevado e simplesmente eu quero ir lá e eu quero que aquilo aconteça para minha alegria, para que eu fique
me sobressaia sobre os outros, para que eu chame mais atenção, para que eu conquiste mais fama, mais nome, e etc e tal. E aí, se a gente pensar no nosso intelecto, diferente dos nossos instintos de preservação da espécie que estão acontecendo automaticamente dentro de nós, corrente sanguínea, o ar que está circulando enquanto eu falo, tudo que está acontecendo aqui quimicamente dentro do meu corpo, instintivamente, já os meus pensamentos, eu preciso conseguir ter esse domínio. E ele muitas vezes não parece como um elevador. Por exemplo, hoje eu estou lá em cima, uau, que belo, estou pensando na humanidade, como é bom conviver com o outro, compartilhar, como é bom ser generosa, generoso, fraterno e etc. E no outro dia eu saio na rua, a pessoa cruza por mim, me olha torto e eu já penso, mas que pessoa mais rude, como é que essa pessoa foi olhar torto para mim? Ou o carro buzina, passa na minha frente e eu quero ser primeiro. E é uma batalha, certo? Um dia sim, um dia não. Ficamos numa gangorra de vem e vai o tempo todo. E aí nós precisamos aprender a quê? A resistir. Resistir a esses movimentos de oscilação e sermos mais estáveis para que a gente possa subir em direção ao mais alto em nós. E aí eu vou contar num outro momento para vocês, que isso me lembra uma batalha que existe num épico indiano, que é o épico Mahabharata, que acho que eu vou contar agora, né? Dentro do Mahabharata existe um príncipe que é o Duryodhana. Esse príncipe é o príncipe dos Kauravas. Os Kauravas, eles representam todas essas coisas que a gente fala ligado ao ego, representa os nossos desejos egoístas, representam os nossos defeitos, representa tudo em nós que nós precisamos transformar. E dentro desse épico, que é lindo, super recomendo, existe um outro grupo que pertence à mesma família dos Kauravas, que são os Pandavas. Diferente dos Kauravas, os Pandavas, eles representam as nossas virtudes, o nosso mais alto dentro de nós. E aí o que acontece dentro desse livro? O príncipe Duryodhana, que é o príncipe dos Kauravas, ele usurpa o poder da sua família. E aí ele acredita que o trono pertence a ele, por direito, quando na verdade não. Não é mais ou menos o que acontece na nossa vida quando os nossos defeitos começam a dominar a nossa vida e a gente não percebe? E aí a gente começa a fazer práticas injustas, pouca ética na nossa vida, pouco se importar com a comunidade aonde a gente está convivendo, pouco importado em agir por princípios. Não tem tudo a ver com o nosso ego isso? Quando a gente está tão egoísta, tão afastado daquele sentimento universal da divindade, afastado dessa ideia de uma mente luminosa, né, de uma ordem que tudo congrega, que a gente passa a viver com inveja, com ressentimento e uma espécie de uma cegueira moral. Então, isso, com tão poucas linhas, são coisas que a gente pode pensar a partir desse poema. E aí, ao invés de fazer com que o ego seja como um leão de guarda, a gente tem que colocar a nossa mente luminosa nessa postura de estar ali atenta, observando o que eu estou pensando, por que eu estou pensando isso, como é que eu estou agindo, estou sendo coerente com o que eu penso, com o que eu falo, com o que eu faço. E na medida que eu vou trabalhando isso, essa mente luminosa vai se assentando ao lado desse corpo físico, ao lado desse corpo emocional que temos, que tudo quer muitas vezes para si, ao lado desse corpo energético que nos dá força para viver, né? Essa energia que temos.
e devagarzinho a gente vai colocando mais luz e vai enxergando mais, de modo que a gente possa fazer com que as nossas escolhas sempre optem por prevalecer o bem. E aí a gente vai deixando o ego mais humilde, mais quietinho e fazendo com que essa nossa mente luminosa cresça. Isso é um processo gradativo que precisamos construir. Para isso precisamos ter consciência, precisamos ter vontade e precisamos atuar no nosso plano de ação. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye. Boas reflexões. Lembra de curtir o vídeo se você gostou, mandar para outra pessoa e colocar seus comentários. É bom ouvir o que vocês pensam sobre isso. De repente vocês estão vendo algo que eu nem citei, né? Ou você quer dizer, puxa, eu sinto essa batalha no meu dia a dia, todos os dias, né? Nesse elevador. Beijos para vocês. Bye, bye.